aí, gente? Capitão Fernando aqui para mais um episódio de Falando sobre Jornada das Estrelas em 5 minutos. E eu tô aproveitando aqui que eu tô com a presença do Dr. Fernando Fernandes, que faz o nosso grande Sr. Spock, e eu quero falar sobre o Sr. Spock. Por quê? Porque agora nós temos o Spock do Nimoy e o Spock do Quinto. E qual é a grande diferença entre eles? E aí, o que você acha? Diferenças e semelhanças. Semelhança, sem dúvida nenhuma. Parece que a diferença entre os personagens, né, desse novo reboot aí que a gente tem no cinema com os da série clássica tem gerado uma série de discussões acaloradas. E um dos personagens, eu acho que mais gera discussão é o Spock, né? As diferenças do Spock da série clássica para esse que a gente tem hoje. Sim. Aliás, só pra colocar, eles já assinaram um quarto filme, viu? Tanto o Chris Pine quanto o Zachary Quinto assinaram um quarto filme. A minha reação tá sendo ao vivo, eu não sabia disso mesmo, eu tô bem contente. Aliás, porque eu acho que esse elenco é maravilhoso, na minha opinião, eu adoro esse elenco. Mas então, muita gente fala que o Zachary Quinto faz o Spock muito mais emotivo. Tá certo isso? Eu acho que sim, mas eu não vejo nisso uma crítica. Para ser sincero, eu vou falar algo aqui que alguns fãs podem não gostar. Na minha opinião, é uma evolução natural do Spock, na minha opinião. Se a gente lembrar na série clássica, quando o personagem Spock estava sendo construído, houve alguns momentos que ele mostrava muita emoção. Eu acho que um episódio que mostra muito isso, se você quiser rever, é o Amok Time, né? Amok Time, o casamento do Spock, Exatamente. No final do episódio, ele demonstra profunda alegria, um sorriso enorme quando ele vê que o Kirk estava vivo, por exemplo. Então, essa história de que o Spock antigo não tinha emoção, não é tão verdade assim. Quando o personagem estava sendo construído, havia momentos em que ele mostrava emoção. Mas não foi só isso. No primeiro filme do Spock, eu acho, no primeiro filme da franquia, 79, da série clássica de 79, eu acho que o lado emocional do Spock foi fundamental. Por exemplo, quando ele decide não fazer o colinar. Sim. Aquilo lá foi um momento de epifania e um momento de emoção da vida dele. Um momento que ele sentiu ali uma motivação que não tem nada a ver com a lógica, de deixar de fazer o colinar e seguir. E é interessante que ele foi fazer o culinário exatamente porque ele achou que ele tinha sido contaminado, demais por emoções, ele vai atrás do culinário e no final do filme ele deixa claro que não era aquilo o caminho dele, né, o culinário. Não. Ele reencontrou o que ele estava faltando na vida dele de novo na Enterprise. Pois é. Por exemplo, quando ele vai ao encontro da Vigir, por exemplo. Certo. Aquele momento ali é um momento de pura epifania, de emoção, que ele segue o instinto dele de encontro à Vigir. E era algo que ele tinha intuído já quando ele largou o caminho vulcano do Colinar, por exemplo. Então o Spock do filme, por exemplo, era um Spock movido sim por emoção. Né? Então é errado dizer que ele não tinha emoção. Se a gente tem hoje um Spock um pouco mais passional, na minha opinião, foi um ganho para o personagem, se tornou um personagem muito mais carismático, na minha opinião. Parece blasfêmia dizer isso, o Spock sempre foi muito carismático para mim e isso trouxe um input de carisma para ele, né? Então, na minha opinião, foi uma evolução natural, Fernando, do Spock. O Spock dos filmes originais e o Spock da série original não é o mesmo Spock, isso é muito claro. No último filme completo da série clássica, A Terra Desconhecida de 91, ele dá um discurso contra a lógica, ele fala: tô cansado de lógica. Lógica não é o fim da sabedoria, é o começo. Então você vê que, tudo bem, a lógica foi importante para os vulcanos no momento que eles estavam em guerra, tal, e sei lá o quê. Mas eles não podiam ficar limitados, porque eles se limitam, né? Exato. E o curioso disso é que a neuropsicologia atual não contrapõe a lógica, o conhecimento, o racionalismo, a emoção. Muito pelo contrário. A emoção, ela é algo que potencializa as capacidades cognitivas da pessoa. Então é algo que, assim, de maneira inadvertida ou não, aparece aí no desenvolvimento do personagem Spock. E isso não é uma coisa que a gente está viajando, não é uma coisa não está nem implícita, é uma coisa que está explícita, por exemplo, quando
os dois Spocks se encontram, por exemplo, é uma cena que deixa explícito isso, filme né? de 2009. No filme de 2009, quando o personagem do Nimoy e o personagem do Zachary Quinto, ambos Spocks, se encontram. É numa cena muito bonita e até Legal. bem humorada aquela cena, né? Que o Spock, vamos dizer assim, o Spock velho dá um conselho pro Spock novo. Spockão. Spockão. E ele fala, se eu não me engano, as palavras são até mais ou menos essas, deixar um pouco a lógica de lado, né? Fazer o que você sente que é certo e não o que é lógico. Ele realmente coloca isso. Mas será que eles não exageraram em fazer o Spock gritar Khan no último filme, no Into Darkness? Não sei, eu achei a cena tão legal, uma Na referência hora, da hora. no cinema eu também aplaudi e tal. Aí depois você começa a pensar, será que passou do limite ou não? Ou será que... Porque, obviamente, foi uma troca de versões, né? Você pega a ira de coisa, o Kirk fez o que o Spock fez o que o Kirk fez no filme. Legal. Então, faz nesse sentido, é por isso que o Spock grita Khan e não Kirk, né? Por causa da inversão. E dá pra ver que o Kirk do Chris Pine tem uma... E o Spockão afeta demais o Spock do Zachary Quinto, né? Aquela interação deles. Exato. A julgar que o Spock do Zachary Quinto é um personagem que está em evolução, talvez foi uma evolução muito rápida. Vamos dizer assim, talvez foi um pouco exagerado. Outra coisa que o pessoal... ele há 3 anos, vai, na história e já... tudo aquilo. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo como algo, vamos dizer assim, não é algo aberrante, não é algo bizarro, é algo que é compatível com o que aconteceu, é compatível com o personagem. E já que estamos falando, só muito rápido, porque todo mundo comenta, e eles terem juntado o novo Spock com a Uhura, certo ou errado? Olha, essa é outra questão polêmica, daria um outro vídeo, vídeo pro nosso canal, vídeo a gente podia Há quem diga, eu vejo fãs assim que conhecem muito a série, dizendo que rolava um climinha lá, quando o Spock tocava o instrumento dele, a Uhura cantava. Rolava, no Charlie X dá pra ver ali, rolava. Dá pra ver. Isso eu deixo pra vocês pensarem e formarem opinião, né? Minha noiva que vai ver esse vídeo aqui, beijo pra você, ela adora porque ela faz o cosplay da Uhura, né? Aí bate certinho. Aí bate certinho, né? Ela gostou, mas aí fica pra cada fã aí achar. Eu achei legal. A gente só pode esperar o melhor, né, pros próximos filmes, né? Afinal, queremos que Jornada das Estrelas cresça, tenha novas séries, novos desenhos animados. Já pensou um desenho animado de Jornada das Estrelas no molde que Star Wars tá fazendo, que nem Clone Wars e Rebels, como ia ficar legal? Poxa, Paramount faz uns negócios pra gente também, né? Mas acredito que é isso, gente, que já passamos de 5 minutos pra variar um pouco, né? 5 minutos é o lema do programa, né? Se o assunto estiver bom, a gente prolonga um pouco. Guia. Então, gente, obrigado, compartilha, curte o canal, vê os nossos outros vídeos, danças, entrevistas, tudo que a gente faz. Espero que vocês gostem e dê um feedback pra gente saber o que vocês gostam e o que não gostam, né? Então, é isso, né? Valeu, então, gente. Vida longa e próspera. Até a próxima.